dando prosseguimento à nossa quinta-feira, um dia muito variado na programação da Flip. Hoje é um dia que a gente já teve aqui poesia, arquitetura, jornalismo e agora vamos ter a nossa primeira mesa de ficção. A Flip é um lugar especial para reencontrar os nossos grandes autores queridos e para conhecê-los de perto, mas também é um lugar para descobrir novos autores. E nessa mesa eu tenho a alegria de poder apresentar a vocês dois grandes autores que eu descobri nos últimos tempos e que serão certamente uma grande descoberta para vocês também. Eu queria chamar ao palco Álvaro Henrique e Marcílio França Castro, por favor. Obrigado. Gracias. Os autores vão conversar com o Ángel Gurria Quintana, nosso mediador de outras flips, de tantas flips. Ele é jornalista do Financial Times, é também tradutor do português para o inglês, acaba de lançar uma nova tradução de Dulce Maria Cardoso, que é uma grande escritora portuguesa. Então o Ángel vai conversar com os autores logo depois desse pequeno vídeo que a Flip produziu em parceria com o canal Arte 1 sobre Ana Cristina César. Eu convido também todos vocês que estão tirando fotos, marcando os eventos da Flip nas redes sociais, que utilizem a hashtag Flip 2016. Muito obrigado e bom debate. Noite de Natal. Estou bonita que é um desperdício. Não sinto nada. Não sinto nada, mamãe. Esqueci. Menti de dia. Antigamente eu sabia escrever. Hoje beijo os pacientes na entrada e na saída com desvelo técnico. Tanto o pai quanto a mãe eram figuras muito fortes. O pai era um intelectual de oposição, um representante da igreja metodista, um metodista de esquerda, muito articulado em termos de América Latina. Então, Ana Cristina cresceu convivendo com vários intelectuais de oposição na casa dela. Eles eram relativamente austeros. Assim, a relação que eu tinha era do amigo da filha, que é lá, do namorado. Muitas vezes eu almoçava lá, dormia lá com ela na casa dos pais. E a mãe, que era uma grande professora de português, literatura, sabia francês, sabia línguas estrangeiras, uma mulher muito sofisticada, personalidade forte. E eram muito exigentes com ela, por isso que ela tinha essa coisa toda de ser boa aluna, de ser perfeccionista, de tirar 10 em tudo. Ela tinha que lavar prato depois de comer. Ela não gostava. Era uma regra, aliás, muito correta. Ela estava muito preocupada que era uma coisa também de geração, né? De sair de casa, de ter uma casa própria e poder ser independente. Eu não estava conseguindo muito bem. A Ana tinha uma ambiguidade sexual, né? Ela teve namoro com meninas, né? Pelo menos um importante com a Kátia. Foi muito forte para ela conseguir fazer isso, se liberar desse peso cristão, puritano e fazer a vida dela do jeito que ela queria. Venham ver o que eu acabei de fazer. Mamãe nos chamou entusiasmada para vermos o troço que dava 3 voltas e meia na água amarela, pontinha apontando para cima. Eu teria 9 anos. Malher, a escuta, dava grandes viradas. Ora, o chamado me parecia leve brincadeira, deliciosa incursão na intimidade materna. A mãe, por exemplo, guardou todos os textos dela não publicados. Essa pasta de onde foi extraído o livro Antigos e Soltos deve ter uns 300, 400 papeizinhos entre recados para pregar na porta do armário, listas de compras, poemas, rascunhos, cartas, diários, todo tipo de papel. Então eles tinham um grande apreço pelo trabalho da filha.
Bom, boa noite a todo mundo e obrigados por nos acompanhar. Bem-vindos a mais uma mesa no primeiro dia da Flip 2016, onde temos um encontro entre dois dos autores mais surpreendentes da narrativa latino-americana contemporânea, Álvaro Henrique e Marcílio França Castro. Bem-vindos os dois. Vou começar apresentando, como já é tradição, aos nossos convidados. Álvaro Henrique é mexicano, mas hoje mora em Nova York e é professor na Universidade de Columbia. Seu romance de estreia, La Muerte de um Instalador, mereceu um dos prêmios mais importantes para o primeiro romance e anunciou a chegada de um autor transgressivo, original e muito, muito divertido. Ele tem publicado desde então 2 livros de relatos, livros de ensaios e 3 ou 4, se não me engano, 5 romances. Deles, Morte Súbita é o romance mais recente, é o primeiro a ser traduzido para o português. Aliás, no ano 2013 ganhou o prêmio Herralde na Espanha, e agora é publicado pela Companhia das Letras, numa bela tradução do Sérgio Molina. Então, bem-vindo, Henrique. Muitas graças. E aqui ao meu lado temos o Marcílio França Castro, que com seu livro de estreia, A Casa dos Outros, entrou na tradição dos grandes contistas mineiros, embora os contos dele corram pelo mundo fora. Marcílio nasceu e continua morando em Belo Horizonte, onde se formou em letras pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seu segundo livro de relatos, Breve Cartografia de Lugares Sem Nenhum Interesse, mereceu o prêmio da Fundação Biblioteca Nacional no ano 2012. E ele está lançando aqui em Paraty seu terceiro livro de contos, que aliás dá o título a esta mesa, a este evento, Histórias Naturais. Bem-vindo, Marcílio. Muito obrigado. Então, eu gostaria de começar pedindo para Marcílio de ler um trecho desse novo livro de contos. Ele tem feito uma escolha do primeiro texto do livro, e então aí vamos escutar um pouco na voz do autor. Por favor, Marcílio. Bom, boa tarde a todos. Queria primeiro agradecer ao Paulo Werneck, a curadoria da Flip, o convite. Estou muito feliz, muito honrado de estar aqui, apesar de estar um pouquinho nervoso. Mas vou começar fazendo a leitura desse texto, que é o texto de abertura do meu terceiro livro, que está sendo lançado agora pela Companhia das Letras. E o título é Roteiro para Duas Mãos. Eu vou ler os 2 primeiros parágrafos, porque eu acho que dá para ter uma ideia de como é que, ou de ter uma expectativa de como que a coisa prossegue em seguida. Precisavam de alguém que datilografasse rápido. Foi assim que emprestei as minhas mãos. O filme, um longa com mais de 2 horas de duração, era sobre a vida de Jacques Kerouac, as viagens que ele fez pelos Estados Unidos no fim dos anos 40, e como escreveu o livro em que elas são contadas. Além de ter atravessado o território americano de costa a costa, você sabe, e descido até o México, sozinho ou na companhia de Neil Cassady, Kerouac ficou famoso por ter datilografado On the Road em apenas 3 semanas, em um único rolo de papel, durante uma espécie de transe. Estamos atrás de uma batida ágil, frenética, disse o produtor ao me entrevistar. Uma batida que dê conta da vibração do Kerouac, do ritmo feroz e ao mesmo tempo maleável que só as mãos dele conseguiam ter. A conversa foi no escritório da produtora. Fiquei olhando para o sujeito, sem entender bem o alcance daquela descrição. Na época, estávamos em 2000, eu não tinha lido quase nada de Kerouac, mas fiquei animado de cara. Eles acertaram em cheio. Minhas mãos estavam prontas para isso. Sempre estiveram prontas para isso. Minhas mãos
até então desperdiçadas, com seus 600 toques por minuto. Na cena de abertura eu já entrava. Num cômodo com pinta de escritório, o som dos tipos estalando vem antes do escritor e atrai a atenção para ele, concentrado diante da máquina. Um tanto de cadernos e papéis espalhados na escrivaninha. Em close, a câmera mostra uma xícara de café vibrando sobre a mesa, uma luminária e um cinzeiro. Na sequência, as mãos em disparada sobre o teclado. Confesso que me senti bem à vontade, como se nem fosse minha estreia, e soltei os dedos a todo vapor naquela Underwood de tom azulado e toque macio, idêntica à que Kerouac usou nas semanas de 2 a 22 de abril de 1951, em um apartamento em Nova York. Ainda sei de cor as 15 linhas que o diretor me fez bater um punhado de vezes, com ordem de parar em Neil Cassady, The Strange Neil Cassady, o Neil no final de uma linha e o Cassady no começo da outra. E eram essas as últimas palavras que eu sapecava no papel antes do corte, quando a imagem do rolo embolado atrás da máquina era substituída pela da estrada, um par de sandálias rotas pisando no asfalto. O filme, então, corria quase todo por aí, para frente e a céu aberto, entrecortado de vez em quando por uns flashes datilográficos. Muito obrigado, Marcílio. Eu fiquei intrigado pelo personagem, o narrador, que não só começa a fazer o dublê do Jack Kerouac, mas depois ele vira dublê do Hemingway, do Bukowski, e aí tem problemas, porque ele então começava a pegar os hábitos de cada um desses escritores. E achei super interessante a ideia da escrita quase como uma performance. Esse narrador vira... ele não é autor, mas ele está escrevendo mecanicamente, mas finalmente vira o autor através do ato físico da escrita. Vem daí a origem do conto? Bom, a origem do conto, até posso contar uma historinha aqui de como é que esse conto, como é que essa narrativa surgiu. Eu acho que por volta do ano de 2000, 2001, eu tive uma notícia de que um amigo meu, um jornalista brilhante, que inclusive está aqui na Flip, mas eu não vou falar o nome dele, ele, que é um datilógrafo veloz, eles descobriram, esse jornalista, a produção do filme do Walter Salles, que o Walter Salles estava fazendo sobre o próprio Jacques Kerouac, descobriu esse amigo meu jornalista como um datilógrafo. Eles estavam precisando de um datilógrafo, que datilografasse rápido. E ele foi para as filmagens fazer o papel de dublê de mãos do Jacques Kerouac no filme do Walter Salles. Eu tive notícia desse pequeno episódio, assim, né? E aquilo ficou na minha cabeça, achei aquele negócio esquisito. Eu falei, gente, ele me falou que ficou lá um tempão esperando no set de filmagem, antes de ser chamado. Eu achei aquela cena um pouco estranha, assim, um jornalista que aparece ali para emprestar as mãos dele para um filme sobre o Jacques Kerouac. Aquilo ficou na minha cabeça durante algum tempo, até que o personagem surgiu. Eu falei assim, e me veio a ideia assim, de dar uma carreira para esse personagem. Então, assim, não só dei uma carreira, como dei também um emprego. O personagem, que se chama Alex Fraga, ele trabalha num tribunal de justiça, ele é servidor público, datilógrafo do serviço público. Ele entrou na carreira de servidor público na década de 80 e começou a fazer esses filmes como dublê no começo dos anos 2000. Esse é o personagem. Então, esse personagem ele é curioso porque ele tem, assim, ao mesmo tempo em que ele experimenta, na condição dele de funcionário público, a derrocada de uma atividade que é a de datilógrafo, ele encena, nos filmes que ele vai fazendo, ele encena
toda uma série de episódios de relação entre a escrita e a leitura durante todo o século XX. Porque ele nessa carreira dele de datilógrafo, ele encena o Jacques Kerouac, mas ele encena o Hemingway, ele encena o Cortázar, ele encena... tem uma cena curta sobre o Kafka, e ele termina encenando o Paul Auster, né, que é um escritor contemporâneo, e que, sabidamente, o Paul Auster escreveu sobre a própria máquina. Ele fez um livro que é uma homenagem à máquina a Olímpia, que ele aposentou. Sim. Então, o personagem ele transita por todo o século, encenando e ensaiando sobre esse assunto. Sim. Mas aparece não só nesse conto, mas em outros contos do livro, tem um tipo de personagem que a pessoa... Tem um escrevente de cartório, e em outro conto ainda aparece um copista medieval. Então são pessoas que estão escrevendo sem ser escritores ou autores de ficção, digamos. E não sei se isso tem a ver com a própria experiência, porque você foi redator de textos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Isso, revisor. Revisor. Sim. E você, esse assunto de você estar escrevendo sem ter a ideia de querer escrever ficção, mas você escrevia o dia todo. Eu adoro os copistas, os escribas, essa família é muito querida para mim, eu gosto muito deles. Eu acho que, sim, no meu livro e nos livros anteriores, essa personagem desse intermediário, esse mediador entre aquilo que é uma autoridade e o comum, entre o que é o autor e o leitor, ela está sempre presente. Eu acho que é uma posição, é uma âncora privilegiada para a narrativa. Também os editores, os tradutores, aqueles que estão no meio do caminho. Por que eles são uma âncora privilegiada para a narrativa? Esses em especial, mas todos aqueles outros que são personagens menores sem autoridade. A partir do momento em que ele se despe da autoridade, ele está livre para pensar com liberdade. Eu gosto muito do personagem que ele recusa a autoridade, mas que não perde a capacidade de invenção. A autoridade já, de certa maneira, engessa de alguma maneira o personagem ou o pensamento dentro de um código estabelecido. E existe quase um compromisso de responder por aquilo. Então, a opção por esse personagem que rejeita a autoridade, ela é muito confortável para a narrativa. Porque aí eu posso trazer pessoas comuns, mas que têm essa capacidade de invenção. E eu gosto de lidar com essa possibilidade de invenção a partir de um lugar comum. Obrigado, Marcílio. Enrique, hablando de rechazar la autoridad... Hablando de rechazar la autoridad a través de la narrativa, me encantaría que nos leyeras las primeras páginas de la novela que estás lanzando aquí y luego hablemos un poco. Perfecto. Solo quiero hacer la anotación de que si tienes los audífonos puestos, Marcílio es una señora argentina. Perdón, muchas gracias, señora argentina, sin usted não poderia vivir. O mais antigo registro escrito da palavra tênis não se refere aos sapatos concebidos para a prática de exercícios, mas ao esporte do qual o termo deriva e que foi, a par de esgrima, seu primo irmão, a primeiro a exigir um calçado especial para ser jogado. En 1945, Edmund Lacey, obispo de Exeter, Inglaterra, definió el juego con la misma ira sorda con que mi madre se refería a mis tenis Converse de juventud, siempre al borde de la desintegración. Ad ludum pile vulgaritem tenis non captum. En el edicto de Lacey, la palabra tenis, en vernáculo, está asociada a frases con el olor ácido de los expedientes judiciales. Profanis colloquis et iuramentis, vanis et specime perioris illicitis, sepius rijas.
En la colegiata de Santa María de Exeter, un grupo de novicios había estado utilizando la galería techada del claustro para jugar partidos contra los muchachos del pueblo. El tenis de entonces era mucho más violento y ruidoso que el nuestro. Unos atacaban, otros defendían. No había ni red ni líneas. Los puntos se ganaban con las uñas y a mordidas, clavando la bola en una buchaca. Como era un deporte inventado por monjes mediterráneos, tenía notaciones salvíficas. Atacaban los ángeles, defendían los demonios. Era un asunto de muerte y ultratumba. La pelota como alegoría del espíritu que va y viene entre el bien y el mal, intentando colarse al cielo. Los mensajeros luciferinos atajándola. El alma desgarrada como mis tenis. El rijoso pintor barroco Michelangelo Merisi de Caravaggio, aficionadísimo al juego, vivió sus últimos años en el exilio por haber dejado a un contrincante atravesado a espada en una cancha de tenis. La calle en la que sucedió el crimen todavía se llama Vía de la Palacorda, calle de la red y la pelota en memoria del incidente. Fue condenado a muerte por decapitación en Roma y pasó años viviendo a Salto de Mata entre Nápoles, Sicilia y la isla de Malta. Pintaba entre comisión y comisión aterradores cuadros sobre decapitaciones en los que él mismo era el modelo de sus cabezas cortadas. Se los mandaba al Papa o a sus personeros como una entrega simbólica que provocara su indulto. Lo apuñaló luego a él mismo un sicario de los Caballeros de Malta a los 39 años en la playa toscana de Porto Ercole. Aunque era un prodigio con la espada y el puñal, como lo fue con los pinceles y las raquetas, la sífilis alucinatoria y el saturnismo le impidieron defenderse. Sepio Rijas ya había sido indultado y se dirigía por fin de vuelta a Roma. Hace unos años asistí a una de las 300.000 ferias de libro que se organizan todas las semanas por todo el mundo hispano, incluyendo la de Parachi. Un crítico literario local me encontró tan intragable que no pudo resistirse a dedicarme una filípica. En este caso sería una flípica. Como no tuvo el tiempo o la energía requerida para leer un libro y despedazarlo, publicó en su blog: ¿cómo se atreve a presentarse ante nosotros con los tenis en ese estado? Vanis et esposime periuris illicitus. Es normal que quienes se sienten dueños de cualquier género de autoridad se quejen del tenis, de nuestros tenis. Yo mismo suelo extender reclamos como cheques sin fondos sobre los Adidas de mi hijo adolescente. Utilizamos los tenis hasta el punto en que llevarlos puestos en un día de lluvia se convierte en un suplicio. Las figuras llamadas a mandar los odian porque son impermeables a sus designios. En la escena inicial de la comedia renacentista británica Eastward Ho, un sirviente llamado Quicksilver entra al escenario cubierto con una capa y calzado con zapatillas de salón, unas pantuflas con suela de lana gruesa que son el primer antecedente de nuestros tenis. Su señor, preocupado por lo que ve como una señal de que el joven está a punto de hundirse en un mundo de truhanes, apostadores y asesinos, le alza la capa. Lleva al cinto una espada y una raqueta. Otra figura de autoridad que descubre los defectos esenciales de alguien por culpa de su calzado deportivo. Una madre, un crítico literario, un obispo, el jefe. Cuando desmejora la apariencia del calzado de piel y baqueta, lo llevamos al zapatero para que le devuelva la novedad triste de una cara intervenida por el cirujano plástico. Los tenis son piezas únicas, no tienen remedio. Sus méritos están relacionados con las cicatrices que les dejaron nuestros malos pasos. Mi primer par de Converse tuvo una muerte súbita. Un día volví de la preparatoria y mi madre ya los había tirado. No creo que sea casualidad que en México, para referirnos a la muerte de alguien, digamos que colgó los tenis, que salió con los tenis por delante. Somos solo nosotros mismos, estamos en proceso de descomposición, jodidos, usamos tenis, vamos y venimos del mal al bien, de la felicidad a las responsabilidades, de los celos al sexo, el alma de un lado al otro de la cancha. Este es el saque. Molto obrigado. Gracias, Álvaro. Cuando alguien me ha preguntado,
¿Y qué pasa después en la novela? Entonces yo trato de explicar que la novela está organizada en torno a cada uno de los puntos que se juega en una partida de este tenis antiguo de pala corda, y que eso le da estructura a la novela, pero es quizá una de las formas más complicadas de estructurar una obra de ficción. Entonces cuéntanos por qué escogiste un juego de pala corda entre Caravaggio, Francisco de Quevedo en el siglo XVI. ¿Por qué escogiste ese incidente en particular que puede o no haber sucedido? Cuando le mandé la revista a mi editor en España, el original de la novela a mi editor en España, sí, lo leyó y me dijo: Álvaro, este es el último libro raro que te publico. ¿Verdad? Tienes 3 hijos, Álvaro, tienes que escribir algo normal, tienes que dejar de escribir libros como este. Y un mes después me dio un premio que llevaba su nombre. ¿No? Entonces, la estructura parece rara, pero no lo es. Hay una cuestión importante aquí, que es el personaje principal de la novela, que es Caravaggio. ¿No? Todo el mundo conoce el trabajo de Caravaggio, todo el mundo lo ha visto. Es un personaje fascinante, un artista que en el tránsito entre el siglo XVI y el XVII, es decir, en los años 1500 a 1610 o 15, era abiertamente homosexual en la Roma que pensamos que es ultraconservadora de ese periodo. Es cierto también que era un asesino y además era también el primer artista moderno de la historia. Es un personaje realmente fascinante. Tenía una vida muy baja y se la pasaba teniendo problemas con la justicia. Sabemos de Caravaggio casi más que Caravaggio, porque es el pintor con más expedientes judiciales que existe en la historia del arte. Y bueno, Caravaggio, además de todo eso, además de ser un estafador en la vida real, estafaba también en el mundo del arte. Fue también el primer artista que utilizaba una cámara lúcida para copiar a sus modelos, y era modernísimo y estaba conectado con tus personajes en el sentido de que cuando estaba componiendo la obra de arte, no la componía en el lienzo, no hay ni un solo dibujo de Caravaggio, y las pinturas de Caravaggio no están dibujadas con carbón. Lo que hacía era que ponía a sus amigos, que eran todos una bola de prostitutas, borrachos, asesinos, en una habitación con un agujero en el techo por el que entraba la luz, los ponía disfrazados ya como en la pintura y los copiaba a través de la cámara lúcida. Al hacer eso, básicamente lo que hizo fue inventar el arte moderno, porque la obra de arte no era lo que se imprimía en el lienzo, sino lo que representaban sus amigos. Es Caravaggio entonces el primer artista que decide que lo importante en una obra es el proceso y no la pieza misma. Ahora, decir todo esto en una novela es muy aburrido, porque escribir una novela sobre Caravaggio es como escribir una novela sobre Keith Richards, ¿no? Es una persona demasiado famosa, salen demasiadas películas, esta idea del artista asesino es definitivamente demasiado seductora. Entonces, durante muchos años quise escribir una novela sobre él, y un día descubrí, releyendo una biografía suya, que además de un excelente pintor, un excelente asesino y un ladrón de primera categoría, Caravaggio era también un gran tenista, era una estrella del tenis de ese tiempo, lo juro por Dios. Y además lo que dice la novela es cierto que durante un tiempo, en su juventud, vivía con Galileo Galilei, eran muy amigos, y mientras Galileo estaba escribiendo la teoría de las parábolas, en esa época era la misma en la que veía a Caravaggio jugar al tenis, bueno, a la palacorda todos los días. Entonces, bueno, esa novela que había estado tratando de escribir durante muchos años sobre Caravaggio se materializó en mi cabeza en el instante en que me lo imaginé, en lugar de cursimente pintando un cuadro con gran devoción, en la soledad infinita de la cancha de tenis. Sí. Entonces es una novela que es así. Aún así es difícil contar una novela sobre Caravaggio, así que la novela lo que cuenta realmente es la historia de una serie de objetos relacionados con Caravaggio, organizados en torno a un partido de tenis. Pero mucha gente ha descrito la novela como una novela histórica, porque trata personajes históricos en el siglo XVI, pero he visto declaraciones tuyas diciendo que no, esta novela es sobre el mundo actual. Sí, bueno, no sé, un libro es, la literatura es de quien la trabaja, ¿no?
Es decir, los libros son de los lectores y no de los autores, entonces lo que yo tenga que decir no tiene ninguna importancia. Yo creo que el verdadero artista es el lector. Es decir, yo solo despliego un mapa con mi trabajo y es el lector el que organiza la novela en su cabeza y es el lector el que, como Caravaggio, genera la serie de imágenes que quieren decir algo, ¿no? Entonces, si a alguien le parece que es una novela histórica, está muy bien, yo no tengo ningún problema con eso, pero ciertamente es una novela que no pretende recrear un proceso histórico, es una novela escrita con mucha rabia sobre el mundo en el que vivimos y que funciona muy mal, ¿no? Un mundo en el que es posible el Brexit por razones de racismo puro, un mundo en el que muy probablemente el siguiente presidente de Estados Unidos sea Donald Trump, un mundo en el que el PRI regresa al gobierno en México, en fin, este mundo de pesadilla en el que vivimos, y el narrador de la novela, que no soy yo, es una persona que está viendo el mundo contemporáneo. La novela fue escrita al poco de la crisis de 2008, en el momento en el que los 3 países ricos del mundo hostigaban brutalmente a los países del sur de Europa y del sur de América por no ser suficientemente productivos, por preferir comer bien que mal, ¿no? Por preferir tomar siesta que morirse en la oficina, etc. Es una novela escrita con mucha rabia sobre eso, pero muy desde el mundo contemporáneo. Es decir, uno de los personajes de la novela es el narrador de la novela, tal vez el personaje más importante de la novela, y ese narrador está en el mundo contemporáneo y está muy emputado. Sí. Les quiero perguntar sobre sus métodos de trabajo. Marcílio, o Álvaro tem falado que ele não é Álvaro falou que ele não é um autor cartesiano no sentido de planejar a obra, ele começa a escrever e deixa a obra levar ele. Enquanto você, por exemplo, é um revisor, você tem falado de si mesmo como revisor obsessivo, que revisa um texto, depura, continua comparando versões e aí sai finalmente um conto. Nos conta esse processo. Bom, eu diria, para começar, eu acho que tem 2 coisas para dizer a respeito dessa sua pergunta. A primeira sobre o processo de criação e a segunda sobre a que isso leva. De fato, para mim, assim, a revisão é um procedimento de escrita, assim como é de leitura. Eu começo a escrever, eu primeiro faço muitas notas de tudo, eu faço notas na rua, faço notas em casa, e faço nota em pedaço de papel, faço nota agora no celular, comecei a fazer nota no celular também, exatamente não sabendo em que aquilo vai dar, assim. Mas em algum momento eu tenho quase que um balde, literalmente, assim, de papel, assim. E aquilo vai, em algum momento eu passo aquilo para o computador e aquilo tende a se tornar uma ficção. E no processo, depois que eu transcrevo para o computador, eu faço também inúmeras versões. Esse trecho dessa ficção que eu li aqui agora, se eu for lá no meu computador, eu devo ter mais de 100 versões da mesma texto. Então, isso é muito trabalhoso, assim. Agora, eu não tenho, eu preciso sim de ter um rumo inicial para assim, imaginar um rumo aonde eu quero chegar com aquilo, mas assim um rumo que eu vou destruindo a partir do momento em que eu escrevo. Assim. É só para eu me sentir um pouco seguro, mas aos poucos eu vou destruindo aquilo. Agora, eu vou aproveitar essa pergunta que você fez para emendar uma outra resposta, que é a seguinte, uma outra questão. Não necessariamente aquilo vai resultar num conto. Eu estou um pouco... a palavra conto, ela não tem me agradado muito, assim, em relação à ficção que eu venho produzindo, porque, apesar de, em alguns casos, ela se encaixar bem, eu acho que a premissa da escrita é a liberdade da forma. Então, assim, não há essa liberdade da forma, ela é fundamental para que você tenha um texto, uma ficção boa. Eu não sei exatamente onde é que vai dar aquilo. Se você pega os textos da segunda parte do meu livro, alguns deles são comentários, alguns são notas, alguns se assemelham a um relato ou uma resenha,
mas tudo numa chave ficcional. Então, assim, vamos dizer assim, essa definição de contista, ela, para mim, ela não serve assim como uma... evidentemente, você pode, eu escrevo contos também, mas a ficção, a forma da ficção aberta, acho que encarar a ficção dessa maneira é muito mais interessante para o processo criativo. Sim. Eventualmente, eu posso chegar a algo que se assemelha a um romance, por exemplo. Mas você ainda não publicou um romance? Não, não. Mas esse livro, por exemplo, ele está catalogado como ficções. Sim. Só isso. Eu acho que a recepção do termo conto, ela limita o livro, assim, até mesmo pela tradição que existe em torno desse termo. Né? Você fala em conto, normalmente as pessoas pensam numa história com personagem, começo, meio e fim, com um enigma que vai atrair o leitor, e em muitos casos não é isso que você escreve. Eu posso fazer uma indagação e ela ser uma indagação ficcional. Existe um trabalho com a linguagem que transforma essa indagação numa ficção. E eu acho que hoje tem muitos autores contemporâneos que fazem isso. Assim. Existe uma atração pela forma breve nessa composição. O romance do Álvaro, ele é todo feito de unidades ficcionais. Assim, tem uma armação, né, um arranjo poliédrico ali, em torno de alguns fios, mas você vê que tem um jogo de arquivo e de memória e ficção misturados ali, que é sensacional, não é? Mas eu acho boa essa ideia, essa liberdade da forma se amoldar a ficção à medida que você vai construindo. Sim. Falávamos hoje do livro do Álvaro, que tem trechos que parecem contos perfeitos, né? Mas Álvaro, ibas a decir algo. No, nada más decir que la palabra clave aquí es juego, ¿no? Es decir, el trabajo de escritor, si no existiera el juego de la forma, cuando menos para mí, sería tremendamente aburrido, ¿no? Porque es decir, este mundo de las novelas de Dickens y Balzac, que son novelas prodigiosas y que hay que leer y que siguen siendo las mejores novelas del mundo, sirve muy poco para describir el mundo en el que vivimos, me parece. Leyendo tus libros pensaba en eso, ¿no? Que la novela, la idea de novela decimonónica, que es una cosa que empieza en un lugar, termina en otro y es de este tamaño, describe muy mal la experiencia de las mujeres y hombres en el mundo contemporáneo, que son mujeres y hombres que van con un iPod, por lo tanto nunca escuchan un LP completo, nunca se sientan y escuchan una ópera, sino una serie de arias que les gustan. En fin, el mundo ya no puede ser descrito por esos géneros literarios tradicionales, así que creo que el juego, a mí me gusta mucho que hayas usado la palabra juego, pero el juego es inscribir el libro en los márgenes de los géneros, ¿no? ¿Para qué escribir otra novela? Es decir, eso. No, yo tengo la impresión, preguntaba sobre poética, de que mi trabajo sería aburridísimo si no supiera que al final de esta cosa tan ardua que son las versiones, la construcción de los personajes y la definición de los relatos y de las ideas que quieres decir, si no tuviera al final un proceso de remezcla, ¿no? Que es lo que en realidad me divierte muchísimo de hacer y también donde creo que los libros encuentran su verdadero significado, ¿no? Es decir, el libro no es el despliegue de una historia, sino la forma en que mezclas los elementos de esa historia. Y creo que esas libertades formales de las que estabas hablando, lo que hacen es abrirle la puerta al lector, ¿no? Creo que hacemos hoy en día o en los últimos años, en toda América Latina particularmente, creo que la literatura latinoamericana es mucho más experimental en los últimos años que la europea occidental o que la literatura estadounidense, que se ha vuelto tremendamente conservadora. Es decir, creo que el ejercicio final es abrirle la puerta a los lectores. Un libro como los tuyos son libros en los que el lector forma parte del libro, en los que las decisiones del lector modifican el contenido del libro. Y creo que la diversión, el juego, está em como pones as peças juntas al final. E só para comentar isso que ele acabou de dizer, essa palavra jogo, acho que ela é uma palavra-chave mesmo, e muitas vezes no processo de escrita, de montagem, o jogo é você descobrir qual é o jogo.
Porque às vezes você começa com um determinado propósito e aquilo que você está escrevendo se transforma em outra coisa. Existe uma descoberta do jogo jogando na ficção e na escrita. E esse jogo, assim, o que é interessante é que você atrai para esse jogo diversos elementos que podem ser um fato histórico, um incidente ordinário, pode ser uma ocorrência do mundo, da história da cultura. Tudo isso hoje, com a facilidade de pesquisa que a gente tem, é trazido para esse jogo. Eu acho isso uma coisa fascinante. Assim, se tem uma coisa boa, né, no mundo virtual e na rede, é o fato de que é a ampliação de possibilidade de pesquisa que ela trouxe para a gente. Então, assim, eu gosto eu sempre uso a rede como um lugar de pesquisa. E, junto com isso, tem a minha biblioteca. Mas nesse jogo, então, você traz elementos que são de arquivo, elementos que são dos livros, elementos que são incidentes da vida ordinária, que são da memória, que são da ordem da sua subjetividade, que são da ordem da subjetividade do outro, tudo isso para compor o jogo. Eu gostaria de pegar uma frase que você usou agora, o jogo é saber qual é o jogo. E isso me lembra uma citação do livro do Álvaro. No sé, mientras lo escribo, sobre qué es este libro. Tal vez sea un libro que trata solamente de cómo se podría contar este libro. Tal vez todos los libros traten solo de eso. Entonces, Álvaro, esta es una idea que tú estás poniendo en juego en tu novela. Es una media verdad, ¿no? Me he encontrado con el problema de que la crítica, sobre todo en Estados Unidos, confunde al narrador con el autor, sí, y piensan que soy una persona que escribe libros que no sabe de qué se tratan, ¿no? Lo cual no me hace quedar muy bien en la prensa estadounidense, ¿no? Quedo como una persona muy desorganizada, lo cual no soy bastante nerd. En cualquier caso, sí, a mí, bueno, si eres novelista, si tu trabajo es ser novelista, todo el tiempo te estás preguntando ¿qué es una novela? ¿No? Es decir, es una forma misteriosa, inventada por Cervantes, tal cual la conocemos, y es un tipo de artefacto que se mantiene vigente, ¿no? que sigue funcionando, a pesar de que tiene ya más de 400 años, y que sin embargo nunca es igual a sí mismo, ¿no? Cada novela que se escribe, cada novela exitosa que se escribe es una novela que tiene una forma única e irrepetible. Entonces es como si cada buena novela que nos encontramos ahí por la vida, cuando vamos leyendo muchísimos libros malos, pero de pronto encontramos uno bueno, cada novela es como si fuera la primera novela que fue escrita y como si fuera la última, porque las novelas no tienen hijos, las buenas novelas no son reproducibles. En ese sentido, yo terminé convencido de que seguimos escribiendo y leyendo novelas precisamente porque la forma de la novela es lo que nos seduce como lectores, ¿no? ¿Cómo es posible, cuando menos yo no sé tú qué pienses, pero cuando menos eso es lo que pienso cuando estoy trabajando en un libro, es cómo se cuenta esta historia, ¿no? En este momento estoy trabajando en un libro, es de mala suerte decir sobre qué está trabajando uno, así que no voy a decir, pero es un libro que sucede en la frontera entre México y los Estados Unidos en el siglo XIX, y el problema que tengo, o que tuve hasta hace unos meses, era precisamente ese, que no sabía cuál era la forma que tenía que tener el libro. Una vez que sabes cómo se cuenta el libro empieza a contarse solo, y lo más interesante de todo es que descubres por qué lo querías escribir, ¿no? Es un laberinto tan grande una novela que uno termina ahí adentro preguntándose todas las mañanas. Yo tengo unos hábitos como de soldado alemán, entonces me levanto todos los días en la madrugada a escribir. Y todos los días lo que digo, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿No? ¿Por qué estoy en este laberinto ingobernable? En cuanto encuentras las reglas del juego que querías jugar, las cosas se organizan solas y la novela empieza a tener significado. Creo que escribir depende más de la forma de lo que podemos percibir cuando estamos leyendo, porque estamos distraídos por las anécdotas, por los personajes, por las florituras del lenguaje, etcétera, ¿no? Eu diria até que essa é a melhor parte da escrita.
é aquele momento em que você... Eu concordo plenamente com o que o Álvaro disse, desconhecimento sobre o rumo da escrita, mas eu acho que essa parte talvez seja a melhor, é aquela parte em que você tem a expectativa de que algo vai ser feito. Para mim é a parte em que eu posso ler, a parte em que eu posso pesquisar, a parte em que há essa indefinição de como as peças vão se encaixar, né? Porque enquanto você não consegue definir um ponto de vista ou a maneira como você vai dar sequência naquilo, é difícil ir adiante, né? Eu estou trabalhando já comecei a trabalhar num outro livro agora em que eu estou exatamente nesse ponto, assim, de tentar definir quem diz o que e como e para quê. Mas eu acho que a melhor parte da ficção é essa. Sim. É a parte mais fabulosa em todos os sentidos, assim. Quería preguntar para los dos. Y es ahí donde creo, tengo la impresión, no sé, tú me dirás, donde aparecen también los golpes de genio. Tú nunca vas a reconocer que tuviste un golpe de genio en tu novela, pero hay este momento en el relato que estabas leyendo, en el que el personaje, entrando a la Corte de Justicia todos los días, se planta frente a la escultura de la justicia que tiene los ojos vendados y dice, puta madre, la justicia es una dactilógrafa. Ese golpe de inspiración, es un momento divino, ese golpe de inspiración, esos golpes de inspiración vienen del momento en el que la historia se empieza a articular. Ya estoy sonando como un viejo latinoamericano, pero se empieza a articular sola. Es que soy viejo y latinoamericano. E muitas vezes acontece num bar, né? Você está ali olhando para o teto e de repente vem aquilo na sua cabeça. Y un proceso... O en la regadera, ¿no? Lo cual es más bochornoso, pero las mejores ideas que he tenido las he tenido en la regadera. E um processo prazeroso ainda para os dois, a escrita, ou tem partes que são uma tortura? No, a mí me gusta muchísimo mi trabajo. Es decir, no todos mis libros tienen éxito y tengo 3 hijos, así que generalmente soy profesor universitario y odio cada segundo de ese trabajo, cada instante de que entro al salón a que salgo del salón, y todo el tiempo estoy pensando en estar en mi estudio. En un salón de clase no puedes fumar, en mi estudio puedes fumar. En un salón de clase no puedes tomar cachaza, en mi estudio puedes tomar cachaza. En un salón de clase tienes que llevar pantalones largos y camisa, en mi estudio puedes estar en calzones. No hay comparación. Ser escritor es el mejor trabajo del mundo. Va a ser el lema de la Flip. Marcílio, você concorda com? Bom, eu não sou tão feliz assim com a minha... Para mim, a melhor parte é essa parte em que a história ameaça existir, assim, em que a ficção te ameaça, em que você pressente que ali vai ter alguma coisa. Porque é também a parte em que eu tenho uma biblioteca muito boa na minha casa, é a parte em que eu posso entrar na biblioteca e sacar todos aqueles livros que têm alguma relação com o que eu estou pensando, ler um pedaço, ler um trecho aqui, ler outro trecho ali, rascunhar, imaginar, sair para uma caminhada noturna e como o Armando Freitas, em um poema dele diz que faz pegar uma caneta com a balconista de uma lanchonete para fazer uma anotação. Essa parte, ela é, para mim, uma parte espetacular, assim. Agora, quando eu já tenho uma matriz de um texto, a matriz estabelecida, ou para tornar, é a parte mais difícil, assim, que é quando o texto ainda não tem uma forma definitiva, em que é a parte de muito trabalho para mim. Porque eu não sou um escritor que escreve torrencialmente, de um jato, assim. Eu não tenho, isso para mim não é impossível. É impossível falar assim, sentei e numa noite eu escrevi 20 páginas. Isso para mim não existe. Eu posso numa noite escrever
3 cupons de supermercado, dois envelopes de conta. Isso eu posso fazer numa noite. Agora, para eu escrever 20 páginas, eu tenho que trabalhar muito. Sim. E no final também, assim, quando você está terminando o texto, é ótimo, porque aí é só aquela fase, para mim, da preciosidade, em que eu posso substituir uma palavra por outra, eu posso, aquela que você vai colocando ali os pequenos adereços que vão dar aquele brilho final para o texto. Então, é isso. Mas existe uma parte grande do trabalho que para mim, sofrida, assim. Pero lo que vale la pena. Mas um dia eu chego lá, ¿no? Um dia eu chego lá. Aproveitar tudo que puder. Yo lo que disfruto es el camino. Estoy de acuerdo en que es tremendamente arduo, ¿no? No hay nada más difícil que contar una historia. Es realmente difícil contar una historia porque no hay nada antes de la historia, ¿no? Es decir, un escritor cuando es exitoso levanta un mundo completo. Y los ladrillos de ese mundo son solo aire, no había nada, no había antecedentes, no había nada, y algo aparece ahí. Pero también está la adicción al momento en el que empieza a funcionar el juego, ¿no? Que a lo mejor es un privilegio de los escritores mayores de 40 años. Cuando ya empiezas a reconocer el tipo de placer que produce la escritura. Yo pienso muchísimo en ¿se acuerdan? Supongo que Brasil no es el mejor lugar para recordar a Maradona, pero el gol de Maradona contra Inglaterra, ¿se acuerdan? En el Mundial de México 86, en el que agarra el balón en el último cuarto de la cancha y libra completo al equipo inglés y ¡pum!, la clava. Hay un momento en todos los libros en los que cuando menos yo tengo esa sensación, ¿no? Es decir, aquí se está haciendo algo. El libro se empieza a convertir en una especie de música que empieza a guiarte a ti. No quiero decir esta cursilería de que el libro se vuelve independiente de uno, ¿no? Porque no es cierto, uno siempre tiene control absoluto sobre lo que está escribiendo, pero sí es cierto en el que hay un momento en el que la forma y el contenido del libro amachinan, perdón señora traductora, no sé cómo va usted a traducir la palabra, empatan, ¿no? Y la escritura se convierte algo muy fluido. Yo, como soy una persona optimista, es eso lo que recuerdo de los libros y no los meses y años trabajando en el estudio perdido en la oscuridad. En calzones. No, generalmente me pongo un traje a las 7 de la mañana. Marcílio, eu apresentei você como um escritor mineiro que faz parte de uma longa tradição de grandes autores, talvez dos maiores autores da literatura brasileira saindo de Minas. E você se sente parte dessa tradição? Tem uma coisa própria de Minas? Alguma vez Luiz Vilela, o contista mineiro, falou comigo que Minas era um lugar terrível, porque da contista em árvore, né? Não, engolia os filhos, os jogava fora. Você permanece lá, mas o fato de ser mineiro, você sente o peso de uma tradição ou nem liga? Não. Eu me sinto mais mineiro quando eu saio de lá, porque eles me lembram que eu sou mineiro, entendeu? Como agora. Desculpa. Mas eu não tenho essa sensação. É lógico que você tem uma tradição de escritores mineiros incríveis. Me sinto até orgulhoso de ser conterrâneo deles. Mas essa questão da tradição, eu acho que você tem uma construção em torno disso. Evidentemente que você se apropria de algumas coisas e mantém outras. Mas, sinceramente, eu acho que quando eu penso na minha própria literatura e naquilo que eu leio e gosto, eu me vejo muito mais conectado com autores, inclusive de fora do país, do que com autores brasileiros ou mineiros. Essa questão de você mencionar, você permanece em Minas Gerais. Eu acho que essa questão de permanecer em Minas Gerais, ou sair de Minas Gerais, ela é hoje uma questão praticamente vencida. Ela foi uma questão durante todo o século XX, porque Belo Horizonte, como uma cidade que não ali à sombra de São Paulo e do Rio de Janeiro, escritores, para se estabelecerem,
como tal, tinham que sair de lá para buscar leitores, para buscar editoras. Só que isso hoje isso não vale mais. Hoje você se comunica você pode ter você se comunica por e-mail, você viaja com facilidade para onde você quer ir. Então, aquela história lá do Drummond, do retrato na parede, como dói, isso para mim não funciona mais. Assim. Ou então, do 80% de ferro nas almas, também não, porque o minério já foi todo explorado, então não sobrou nada, nem um quinhãozinho de ouro para nós. Sim. Então eu me sinto mais à vontade dialogando com a literatura do Álvaro, dialogando com uma ficcionista como a Lydia Davis, que é americana e que escreve ficções breves de forma inclassificável, ou com o Gonçalo Tavares, que é um autor português, ou com Borges, ou com Kafka, que são os autores que eu admiro. Mas isso não me faz também... eu continuo sendo amigo do Murilo Rubião. O Murilo Rubião me ensinou a ler Kafka. Lendo o Murilo Rubião e não entendendo o Murilo Rubião, quando eu tinha menos de 20 anos, eu li o Murilo Rubião e não entendia nada dos contos dele. Aquela dificuldade de entender me ajudou a ler Kafka, porque aí eu fui já para o Kafka preparado para não entender o absurdo que estava escrito ali. Então, assim, uma forma de aprendizado, assim, isso eu devo ao Murilo Rubião. Mas eu não faço essa associação numa linhagem de escritores mineiros. Eu acho isso uma coisa muito perigosa e hoje mais ainda. Sim. Eu procuro me afastar um pouco disso. Sim. Álvaro, hablando de las conversaciones que un autor tiene con sus contemporáneos y sus antepasados, tú eres un autor mexicano viviendo en Nueva York, o quizás más específicamente en Harlem, que ya es una cosa todavía más... Es una identidad. Una identidad más específica, y escribiendo novelas que acontecen en Roma. Quería preguntarte cómo te colocas tú frente a tus raíces mexicanas y al tipo de literatura de la que te nutres. Pues bueno, según la descripción que has hecho de mi vida, soy una persona bastante confundida, ¿no? Pero yo no... De pertenencias múltiples. De pertenencias múltiples, sí. No, la verdad es que aquí es el momento de citar a alguien, pero como ya tengo más de 40, ya mi memoria no sirve, así que no me acuerdo quién fue. Pero es cierto que la patria es la biblioteca, ¿no? La patria. Sí, es decir, yo tengo la impresión de que al final el que tenía razón era Quevedo, precisamente, que es un personaje en la novela, quien reta un juego de tenis a Caravaggio. Y él tiene un soneto sobre quedarse en casa a leer, ¿no? Y dice que en realidad vive en conversación con los difuntos. Me parece que escribir es precisamente eso, ¿no? Mantener una larga conversación con las personas que te producen más placer y más alegría en el mundo, y que suelen ser precisamente autores difuntos, aunque hay grandes autores contemporáneos y que están vivos. Yo tengo una relación sana con la literatura mexicana, y con la literatura latinoamericana, y a partir de este viaje más con la literatura brasileña, que es el gran enigma latinoamericano, porque no nos comunicamos lo suficientemente bien, pero igualmente soy un lector de literatura universal, no tengo ningún pudor en leer muchísimas traducciones de autores centroeuropeos, de autores franceses, no le francés, etcétera. La relación con México, pues es una relación saludable, que crecí ahí, ¿no? Es indudablemente el lugar, el centro de referencia para todo lo que hago, y lo más importante, el español de México me parece tremendamente enternecedor
y conmovedor y divertido. En México tenemos una relación con el español que no sé si ustedes tienen con el portugués, porque los brasileños tuvieron una relación muy inteligente con el imperio, ¿no? Traerse al emperador y que deje de joder. En México nunca pudimos hacer esa jugada maestra, aunque supongo que se habrá planeado varias veces. Entonces, el español de México es un español construido para destruir el español de España, ¿no? La idea del español mexicano es que es un español estrictamente destructivo. Te contaba ayer que mi traductor al portugués, que es genial, Sergio Molina, se enojaba muchísimo por la forma en que, siendo mexicano, utilizo los pronombres, que no es precisamente la forma en que Cervantes recomendaba colocar los pronombres en la frase. Yo al final le decía, bueno, ¿eres alemán o brasileño? ¿No? Es decir, ¿qué te pasa? ¿De dónde esta idea de la autoridad del lenguaje y demás? El español de México es un español, creo que enternecedoramente divertido. Es un español fundamentalmente rebelde, que se rehúsa definitivamente a mantener los estándares dictados por la academia, y por lo mismo es un español tremendamente imaginativo. Entonces, si tuviera una relación con la tradición que fuera muy profunda, vendría de ahí, ¿no? Cada vez que me subo un taxi, que vuelvo a México y me subo un taxi, escuchar al taxista hablar es la felicidad absoluta, ¿no? En México los taxistas no son de derecha, no sé cómo sea en Brasil, pero en Argentina y España no se puede hablar con los taxistas, pero en México sí son de izquierda. Bom, eu não sei, apesar da mesóclise ter usurpado pouco a língua no momento, eu acho que a língua portuguesa, a minha relação com a língua, no caso do Brasil, um país continental, tem essa variedade imensa de possibilidades. Eu acho que essa é a riqueza que deve ser aproveitada, né? Eu citei aqui a mesóclise, mas é só porque em algum momento essa fatia da língua assume um lugar que não deve. E esse comentário foi feito de acordo ao dicionário da língua portuguesa aprovado. Eu tenho uma pergunta para o Álvaro. Álvaro, no viene con nombre, dice, tú te escapas de una tendencia dominante en la literatura mexicana actual al no meterte en el universo del narcotráfico y la violencia. Eso es porque es más fácil no involucrarte con el narcotráfico o no tratarlo en tu obra porque vives fuera de México y te pesa a ti la idea de la narcoliteratura como género. No me pesa. No, definitivamente no me pesa, y creo que hay novelas importantes que se relacionan con el problema del narcotráfico de México, pero es una cuestión de punto de vista, de dónde, diría un profesor argentino, ¿en dónde está el narrador? ¿En dónde está el narrador? Es decir, ¿en dónde se para alguien como escritor, ¿no? Creo que la realidad atroz e insoportable que vive mi país, que es el país al que le debo todo, absolutamente todo, todos mis hijos son mexicanos, le debo mi salud, le debo mi educación, le debo mi lengua, le debo mi biblioteca, le debo mi matrimonio, le debo absolutamente todo lo que soy y tengo. Esta cosa horrible que está pasando en el país por la incompetencia del gobierno y por la hipocresía de los poderes mundiales, que suponen que el problema de las drogas es un problema policíaco y no un problema de política y un problema militar. Esta cosa atroz creo que está magníficamente descrita en los periódicos por los periodistas, tal como sucede todos los días. Creo que la posición de un escritor es mirar desde un otero más alto, ver desde un lugar distinto para tratar de explicar qué es lo que sucede. Yo podría decir que Muerte Súbita es una narconovela, es una novela sobre decapitaciones,
Es una novela sobre el surgimiento de la violencia en la modernidad. Es una novela sobre por qué quien realmente nos la mete doblada todos los días son los putos bancos, ¿no? Es una novela sobre por qué a los gobiernos les conviene la incompetencia, y es una novela por qué los niveles de autoridad que manejan los estados contemporáneos son incorrectos, porque no permiten que la gente tome decisiones menores en su vida, como drogarse o no, como vender drogas o no, y muchas otras distintas. En ese sentido, creo que el trabajo de un periodista es decir A es A, ¿no? O A es B, C y D. Y en cambio el trabajo de un escritor es decir A es como B, A es como C. Y en ese sentido me parece que ayudo más, como todos los mexicanos, soy una persona que está traumada por la hiperviolencia que padece México. No puedo escribir desde otro punto de vista que el del trauma de lo que le hicieron a nuestro país un grupo de personas que nunca entendimos de dónde habían salido, pero creo que ayudo más explicando o proponiendo un punto de vista diverso que definiendo la realidad exactamente tal como es, ¿no? Es decir, decir que México es un país que está lleno de narcos, pues basta prender la televisión para saberlo. Decir, en cambio, que la violencia de Estado es un vehículo que utiliza la Iglesia en el siglo XVI y que los métodos que utilizaban los papas en el siglo XVI son los mismos que utilizan los zetas en Tamaulipas hoy en día, creo que puede producir puntos de vista cuando menos refrescantes, ¿no? Sí. Entonces eso, el trabajo del escritor es ver las cosas desde otro lugar, pero mi compromiso con la realidad es absoluto, es solamente que se limita a mi vida civil y no a mi vida como creador. Marcílio, o que você acha? Bom, essa questão acho que foge pouco a minha... Esse assunto da função do escritor, que não é descrever o mundo... Ele está falando pouco da realidade do país dele. Sim. Eu queria que você formulasse a pergunta de uma outra maneira. Não necessariamente no caso do México, mas agora falando da função do escritor, que não é descrever a realidade como ela é, tá. Mas é dar um jeito de nos fazer entender a realidade através da narrativa. Eu não sei se seria exatamente fazer entender a realidade através da narrativa, mas eu estava dizendo aqui há pouco que eu tenho uma preferência pelos personagens sem autoridade. Eu acho que tem uma coisa que me incomoda no mundo de hoje, é o excesso de padronização. Assim. Você tem pacotes para comer, pacote que te ensina a comer, que te ensina a dormir, pacote que te ensina a se comportar numa mesa. Tudo isso é comercializado hoje. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Eu acho que não diretamente, não propositalmente, mas a minha ficção acaba sendo um pouco uma resposta a isso. A partir do momento em que eu procuro disparar a imaginação, a capacidade de análise, a partir do momento em que uma ficção a partir de um incidente ordinário, você desloca um ponto de vista sobre aquele objeto e desacomoda o olhar comum, eu acho que isso tem uma função de incentivar a imaginação e enxergar aquilo que já é uma realidade sedimentada ou pré-estabelecida de outra maneira. Então, não é uma função direta do escritor, é uma função de provocar o leitor para que, de alguma maneira, ele possa deslocar o ponto de vista dele em relação ao assunto tratado. Né? Aqui nesse livro, tem vários pequenos contos, pílulas ficcionais da segunda parte, que você tem um par de sapatos velhos, ou você tem a entrega de um presente, ou o exame de um retrato. São coisas muito comuns, mas assim conjugadas de tal maneira que ela submete
o leitor a uma indagação sobre um ponto de vista padronizado. É uma tentativa de reverter isso. Não que eu escreva pensando nisso, mas, no final das contas, relendo as coisas que eu escrevi, eu acho que elas têm esse efeito, ou pelo menos eu gostaria que elas tivessem. Até eu costumo dizer, assim, que eu gosto de pensar naquilo que eu escrevo como uma espécie de realismo oblíquo. Eu gosto dessa expressão realismo oblíquo, que não é um realismo tradicional, que tem essa tentativa de fazer uma reprodução da realidade tal e qual. Não é um realismo fantástico, que a partir de um incidente abre uma fenda para algo que pode resvalar no sobrenatural. Mas se você pega as minhas narrativas, elas são verossímeis, elas são aceitáveis do ponto de vista das leis, dos acontecimentos ou da física, mas elas são improváveis, ou elas são estranhas. Esse exemplo mesmo, esse conto mesmo do datilógrafo, tudo bem, tudo aquilo que está ali é possível, mas você já imaginou um datilógrafo ter uma carreira de dublê de mãos no cinema? Assim? Então, assim, aquilo ali, você emprega naquilo de uma realidade, mas é por uma via atravessada, é por uma via torta. Mas é legal você entrar naquele jogo e se sentir parte dele, sem que isso resvale para o sobrenatural ou para o fantástico. Tem um trabalho de apuração da prosa quase até o momento de não precisar do enredo. Nesse caso, isso varia. Isso depende da ficção. Por exemplo, eu tenho um outro... eu podia ler, né? Se temos tempo para ler, é um texto curtinho que acho que os tradutores na cabine já têm nos trechos que mandou Marcílio, e chama-se... Porque a leitura desse... O comportamento das águas. Esse é uma pequena ficção curta, porque o livro ele é dividido em 2 livros. Você tem o livro 1 e o livro 2. O livro 2 são 6 narrativas longas, que se aproximam mais da narrativa tradicional. Sim. O livro 2 são 5 sessões com 5 narrativas curtas, cada uma delas. Aí eu vou ler uma narrativa de uma dessas sessões, que talvez mostre um pouco disso que eu estou querendo dizer aqui, com essa tentativa de deslocar o olhar sobre algo que está acomodado. Vai lá. Então, se chama o comportamento das águas. A recondução dos peixes ao seu habitat natural tem sido feita com suavidade e sem grandes transtornos. Com a ajuda dos voluntários, que vão de casa em casa, os peixes são recolhidos pela manhã e até o fim do dia já nadam soltos, no mar, nos lagos, em algum rio. Mesmo as espécies mais frágeis ou temperamentais, como as de listras azuis, cujo tom varia segundo o humor, têm conseguido sobreviver. Os ineptos são sacrificados sem dor, e logo não haverá nenhum exemplar retido. O grande problema, entretanto, continua sendo o comportamento das águas. Apesar dos ritos meticulosos, obsessivos, que tentam preservá-las, a tarefa é quase impossível. Devolvidas ao curso natural, fora dos tanques e aquários, não há como conter seu instinto suicida. Obrigado, Marcílio. Temos tempo para mais uma pergunta que eu faria para Álvaro. Ayer hablábamos, Álvaro, de lo que ha pasado con la llegada del Internet, y me dijiste, cuando llegó Internet, todos nos volvimos escritores, pero todos nos jodimos. Pues sí, es cierto, ¿no? Se acabó nuestro tiempo privado, se acabó nuestra vida privada. Pero creo que hablabas de que se jodieron los escritores. Pues sí, bueno, es una cuestión de economías, ¿no? Que no sé si sea interesante, pero lo que sucedió con la llegada de Internet
es que, bueno, que todo el mundo se vuelve escritor está muy bien. Al final, el dictum de Lautremont está muy bien, ¿no? Al final todos serán escritores. Ya lo cumplimos, ¿no? Y eso ha producido una desventaja económica tremenda. Lo que sucedió, yo lo vi suceder pues durante mi carrera, fue que al ser sustituidos los periódicos y las revistas por sus versiones de internet, los propietarios de los periódicos y las entrevistas y las revistas descubrieron que era posible no pagarle a los escritores y los escritores iban a seguir escribiendo o pagar muy poco, ¿no? Eso produjo creo que una disminución en la calidad de la escritura en los medios en general, porque al dejar de ser un trabajo hiperespecializado en la escritura, los escritores profesionales se fueron retirando hacia otros lugares. Creo que la mayoría de los escritores hoy en día dan clase en lugar de escribir en periódicos y revistas, porque simplemente los periódicos y revistas dejaron de darle de comer a los escritores. Pero ese es un problema menor, ¿no? Hay problemas y también encantos más profundos, ¿no? Me parece que también es cierto que somos una generación que lo decías tú hace un momento, ¿no? Que tiene acceso a más información que ninguna otra. Mis novelas siempre están respaldadas por un trabajo de investigación muy largo. Tal vez escribo libros solo para tener pretextos para estar leyendo durante años sin que nadie me regañe por no estar haciendo nada más que leer. Y la distribución de la información en la era de Internet pues es infinitamente más fácil, ha hecho muy fácil la vida de un investigador y eso está muy bien, ¿no? Yo no tengo empacho en decir que creo que Wikipedia se convirtió en una herramienta para absolutamente todos, no sé si para los escritores, pero indudablemente nuestra vida se ha vuelto mucho más fácil, ¿no? Tengo un amigo italiano que es dueño de una editorial y hacía durante toda su infancia, su padre era editor y era un editor de cartas náuticas. Era un trabajo precioso, además un trabajo que tenía 500 años de edad, un trabajo del que se podrían escribir una cantidad de poemas espectacular. Y en algún momento alguien inventó el GPS y se acabó el trabajo del editor de cartas náuticas. Ese la tiene peor que nosotros, ¿no? Essa questão da internet e da era digital, essa é uma questão que eu sempre me faço e ponho e me faço como escritor, assim, diante disso. Bom, eu tive uma formação da era moderna analógica. Cheguei a datilografar, era um péssimo datilógrafo. Eu escrevi cartas, recebi cartas, gosto de rádio, de radinho, de pilha até hoje. Todo esse maquinário analógico que parece que está desaparecendo, isso, para mim, como escritor, é uma ferramenta que me leva a perguntar, a fazer perguntas à era digital. Eu acho que eu me sinto, como escritor, privilegiado de ter um olhar simultâneo sobre as duas situações. Eu não sou um nostálgico e também não faço apologia não sou um entusiasta incondicional do mundo virtual e da era digital, mas eu acho que tem coisas boas, muito boas, acontecendo para serem aproveitadas aí. A questão é que resposta você dá a isso? Para mim não se trata assim de condenar ou absolver a internet ou de ficar com saudade dos tempos que foram. Para mim a questão é como eu, que tive uma formação de algo que já está em ruínas, e essa ruína não é uma ruína só de uma geração, ela é uma ruína milenar. Porque a transformação que ocorre hoje no regime de leitura e escrita não é uma transformação qualquer, como a invenção da máquina de datilografar. Ela é uma transformação muito mais radical. A carta praticamente deixou de existir. A carta como um instrumento de... Porque a carta, inclusive, um dos elementos da carta era o tempo da espera.
A espera, como tempo, fazia parte da escrita da carta. Hoje você não tem mais esse intervalo da espera. Então, ainda que você tenha alguns mecanismos de comunicação que sejam substitutos da carta, o e-mail ou mesmo a mensagem por celular, elas aboliram uma coisa que era fundamental da carta, que é a espera. Então, essa transformação, para mim, ela é radical, ela é milenar, ela é do milênio. Eu tenho que lidar com isso da melhor maneira possível. Eu acho que o fato de nós, vários aqui de nós, termos tido essa formação numa era que está se acabando, nos torna privilegiados. Porque nós vamos poder indagar essa era que está chegando com uma consciência que vai desaparecer. A nossa própria consciência já é uma ruína. O modo de a gente lidar com esses instrumentos, ele vai desaparecer. Então, eu diria assim que a nossa própria memória, o nosso pensamento, já é um bem em extinção. E eu quero aproveitá-lo o máximo em função da literatura. Assim. Eu quero usar isso em benefício das coisas que eu escrevo. Sim. Senhoras e senhores, sabendo que a nossa consciência é uma ruína, infelizmente chegamos no final da nossa mesa, mas Álvaro, Marcílio, muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado.